fosse Sofonias, né? Um teólogo chamado William Hendrickson, ele explica que o livro de Apocalipse consiste em 7 seções paralelas. E cada uma delas cobre todo o período entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no segundo domingo, nós concluímos ali a segunda sessão. Olha, as sessões são assim. Do capítulo 1 ao 3, nós vimos Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Dos capítulos 4 a 7, nós vimos o livro com 7 selos. E agora, a partir do capítulo 8 até o 11, tem uma outra sessão, que são as 7 trombetas de juízo. Dos capítulos 12 a 14, a mulher e o filho perseguidos pelo dragão e os seus auxiliares, a besta e a prostituta. Do capítulo 15 e 16, as 7 taças da ira. Do capítulo 17 ao 19, a queda da grande prostituta e das bestas. E finalizaremos, se Deus quiser, no capítulo 20 ao 22, o julgamento do dragão, Satanás, seguido pelo novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém, certo? Então nós estamos agora nessa terceira sessão, as trombetas, 7 trombetas de juízo. Então nós notamos que o capítulo 6 lista os selos que dão início à perseguição dos crentes. E o capítulo 7, como nós vimos, tem um interlúdio ali, retrata como os crentes são protegidos porque foram selados, que foi a mensagem anterior. E os capítulos 8 a 9 relatam o soar das trombetas de juízo que prenunciam a destruição dos ímpios. Então, o 7º selo segue ao 6º e é separado por esse interlúdio do capítulo 7. Então, os 2 selos ele tem um propósito comum, a saber, retratar Deus julgando os ímpios. Deu para entender? Então, capítulo 6 fala do juízo, capítulo 7 teve aquele interlúdio que eu falei sobre o destino dos crentes, e aí no capítulo 8 volta a falar sobre Deus julgando os ímpios. E por todo o livro do Apocalipse, nós encontramos esse contraste entre a bem-aventurança dos santos do céu e o horror dos ímpios, quando a ira de Deus os atinge. Então, você vai observar, nós vamos observar isso com muita clareza no livro do Apocalipse. É digno de nota que tanto os selos quanto as trombetas nos levam ao fim dos tempos, né? Isto é, aqui não está numa ordem cronológica, não está continuando, mas está falando a respeito de um mesmo evento. Existem recapitulações, quando a narrativa volta e aborda alguns assuntos mais de uma vez. Isso eu falei na primeira mensagem. Apocalipse acontece muito essas recapitulações. Então, os eventos ilustrados nos selos, nas trombetas, nas taças, ocorrem no mesmo período, que se dá o tempo, que é o tempo entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que o Apocalipse faz, meus irmãos? Ele mostra as mesmas cenas, mas de diferentes ângulos, abordando de diferentes perspectivas, e cada ângulo nos ajuda a entender um aspecto diferente do que ocorre no mesmo período, né? Uma forma da gente ilustrar isso seria, por exemplo, uma transmissão de um jogo de futebol. O mesmo jogo está sendo transmitido, mas tem uma câmera que mostra ali o detalhe do que o juiz está fazendo. A outra mostra um ângulo um pouco mais aberto. Outra já dá um close aqui. Então, pontos referenciais diferentes estão mostrando ali a mesma cena de diversos pontos de vista. Então, Apocalipse de 8 a 11, nós vamos ler sobre as 7 trombetas. Essas 7 trombetas, elas são tocadas para anunciar a vinda do Senhor, para fazer guerra contra os seus inimigos e contra os inimigos do seu povo. Uma autora chamada Nancy Guthrie afirmou: o objetivo das 7 trombetas é despertar um mundo adormecido para responder
ao Evangelho com arrependimento e fé. Aqueles que são despertados para a terrível situação de estarem fora de Cristo podem encontrar segurança nele. Portanto, meus irmãos, soar da trombeta é um sinal de advertência àqueles que se opõem a Deus. Quando eles se recusam a ouvir, então as taças da ira são derramadas sobre eles. Desse modo, qual é a função das trombetas? Advertir, chamar a atenção. As advertências antecedem a condenação iminente. Quem ignorar esses avisos poderá notar depois que será tarde demais para buscar refúgio. Então, nós vamos falar hoje, das trombetas. O tema de hoje é os 7 selos, O 7º selo, melhor dizendo. O 7º selo. E a gente vai ler agora o nosso texto. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 8. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar, atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta. Houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Foram atiradas à terra. Foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta. E como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue. Morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar. Foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Terceiro anjo tocou a trombeta. Caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, sobre as fontes das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto. E a 1/3 parte das águas se tornou em absinto. Muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Quarto anjo tocou a trombeta. Foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua, das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse. Na sua 1/3 parte não brilhasse, tanto o dia como também a noite. Então vi, e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu, em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Vamos ao Senhor em oração. Santo Deus e Pai, nós estamos diante da Tua santa palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar, ela é que alimenta a nossa alma, Senhor. Eu reconheço a minha fraqueza e a minha total necessidade e dependência de Ti. Eu Te peço, me usa, Pai, como instrumento para expor com fidelidade a Tua palavra, para a Tua igreja que aqui se reúne, que o Senhor prepare nossos corações como um solo fértil, para receber a Tua boa semente, e que ela venha frutificar, e que somente o Teu nome seja exaltado. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, queridos, hoje vamos tratar aqui deste 7º selo, no qual nós vamos observar essas 4 primeiras trombetas no capítulo 8, anunciando essa advertência. Vamos ao texto. O nosso primeiro ponto será
nossas orações serão respondidas. Primeiro ponto, versículo de 1 a 5. Nossas orações serão respondidas. O texto começa assim: quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Então, vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhe foram dadas 7 trombetas. Uma vez que o povo de Deus é selado no capítulo 7, o 7º selo é aberto no capítulo 8. A abertura desse selo parece iniciar os eventos que levarão a história à sua consumação. Desse modo, o capítulo 8 se inicia com o cordeiro abrindo o último selo, e a abertura desse 7º selo inicia então uma série de flagelos, que outra vez termina com uma mensagem de juízo. O teólogo Simon Kistemaker disse: com cada ciclo desses de desastres do Apocalipse, João fornece mais informação e maior compreensão do drama final que se desenvolve na consumação. É aquilo que nós falamos. A história está sendo recontada com mais detalhes, com mais profundidade, sendo desenvolvida, e agora a gente tem mais informações aqui. Então, um relato sobre um período de silêncio no céu, que inspira reverência em relação ao juízo de Deus sobre os seus inimigos, é encontrado aqui. Esse silêncio deixa a manifestação da ira do Senhor ainda mais impressionante. Esse silêncio é reverente diante do Senhor e do que está prestes a acontecer. Então o cordeiro abre o 7º selo e fica um silêncio. Esse silêncio é um silêncio de reverência diante de Deus. É um silêncio de reverência diante do que Deus vai fazer, do juízo de Deus. É como se fosse a calma antes da tempestade. É algo semelhante ao que nós encontramos no Antigo Testamento, lá em Abacuque, capítulo 2, verso 20, diz assim: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Zacarias 2,13 diz assim: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então esse silêncio é um silêncio de reverência, é um silêncio de que o juízo iminente, está para vir. O silêncio no céu indica o juízo divino, e esse juízo se dá, meus irmãos, em resposta à oração do seu povo. Isso é, as nossas orações, as orações do povo de Deus, serão ouvidas pelo Senhor. Deus ouve as orações dos santos, Deus pune os ímpios, e esse tema aparece diversas vezes no Apocalipse. Vocês lembram que teve uma mensagem chamada O Clamor dos Mártires, que falou daquelas almas que estavam, dos mártires que clamavam ao Senhor por justiça. Então 7 anjos recebem trombetas e as tocam para anunciar o julgamento inicial dos inimigos de Deus. Então o julgamento final acontecerá quando eles estiverem diante do grande trono branco, lá no Apocalipse 20. Então é isso que nós observamos aqui. O cordeiro abre o selo, silêncio reverente, e o Senhor então vai dar início a esse juízo em resposta à oração do seu povo. É isso que nós encontramos nesses primeiros versos. O verso 3 prossegue dizendo: veio outro anjo, ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos. Sobre o altar de ouro que se acha diante do trono, e da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Irmãos, só um parêntese aqui: sempre que a gente fala dos santos, a gente não está pensando só numa categoria de crentes que foi canonizado ou algo assim.
todos os crentes nas Escrituras são chamados de santos, são separados para Deus, né? Então a oração dos santos nada mais é do que a oração dos crentes, do povo de Deus, da igreja de Deus. Então o altar de incenso no tabernáculo, ali no Antigo Testamento, era uma cópia do existente no céu. Então nessa parte nós notamos que o efeito das orações dos santos tem no curso da história, ou seja, nós observamos aqui que o Senhor ouve orações, o Senhor responde orações de acordo com a sua vontade, e as orações dos santos, né, são instrumentos que Deus usa para desenrolar a história, por assim dizer, nesse momento aqui, para emitir os seus juízos. Um teólogo disse o seguinte: por causa da nossa natureza humana pecaminosa, as orações humanas são incompletas, imperfeitas. Por isso elas precisam ser apresentadas com fragrância do incenso, para torná-las aceitáveis a Deus. Todas as nossas orações apresentam deficiência, sendo seus principais detratores o egoísmo, formalismo, pressa. Todas as nossas súplicas e ações de graças precisam ser santificadas e aperfeiçoadas para entrar na presença de Deus. Num dos seus salmos, Davi ora: suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer das minhas mãos, como oferenda vespertina. A apresentação de todas as orações dos santos demonstra unidade, harmonia e força. Até mesmo, meus irmãos, as nossas orações são imperfeitas. A gente precisa, inclusive, de uma ajudinha. Nós temos o Senhor Jesus Cristo que intercede por nós. Nós temos o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. As nossas próprias orações precisam ser santificadas, precisam ser purificadas. Muitas vezes, né, nós oramos de forma apressada. Muitas vezes nós oramos de forma irreverente, muitas vezes nós temos motivações erradas, muitas vezes nós não oramos como convém. Então, por conta do pecado, até as nossas orações precisam ser purificadas diante da presença de Deus. Mas a vantagem é sabermos disso, que o Senhor nos ajuda nesse processo. E o verso 5 diz: e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Deus ouviu a oração, então, dos santos, dos crentes, em resposta ao que Ele está fazendo, enviando juízo na forma de punição sobre os habitantes do mundo. Tudo, meus irmãos, em seu tempo predeterminado. Deus levou a sério o clamor dos santos no pé do altar, aquele texto que nós vimos ali no capítulo 6, Deus ouviu, atendeu as orações daqueles irmãos. Você lembra que Ele falou: olha, aguarda mais um pouco, né? Naquele momento, aguarda mais um pouco, até que chegue o momento certo. Aí aqui, aquelas orações, elas são atendidas, elas são respondidas, no momento próprio. E a consequência dessa ação deve servir como advertência para os ímpios, de que os tormentos que se seguem ao soar das trombetas são apenas o início do que está reservado a eles, caso não se arrependam. Então o Senhor se revela da forma como Ele fez ali no Monte Sinai. Aqui nós temos trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Nesse ponto aqui, eu queria que nós refletíssemos a respeito das orações. Como nós temos um grande privilégio de poder orar. Como nós podemos adentrar no trono da graça, confiadamente, a fim de receber graça, socorro, misericórdia em tempo oportuno. Nós podemos lançar nossas súplicas diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, sustentador de tudo. Nós não precisamos ficar com as nossas angústias guardadas só para nós mesmos. Nós podemos colocar diante daquele que pode resolver.
Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo. Nós devemos, meus irmãos, orar. Devemos ser homens da palavra? Sim, mas devemos também ser homens de oração, homens e mulheres de oração. Alguém perguntou certa vez para um pastor: pastor, o que é mais importante? Meditar na palavra ou orar? Aquele pastor respondeu: qual das asas é mais importante em um avião? As duas são igualmente importantes, né? Assim como precisamos estudar as Escrituras, meus irmãos, nós precisamos também orar. Como seria bom se a nossa reunião de oração fosse mais bem frequentada? Eu sei que os irmãos têm os seus trabalhos, mas aqueles que puderem, né, poxa, eu vou fazer um esforcinho para vir orar, porque muito pode a oração de um justo. Meus irmãos, a igreja avança e tem avançado de joelhos. A igreja avança de joelhos, a igreja avança na oração. Eu fico impressionado como ao longo desses anos, nas quartas-feiras, um pequeno grupo de pessoas aqui tem batalhado em oração, e vários motivos que a gente colocou aqui, a gente vê a resposta do Senhor. O próprio fato de nós estarmos nesse ambiente aqui, a gente colocou em oração. Essa igreja começou na garagem da minha casa. O Senhor, em resposta de oração do seu povo, milagrosamente nos trouxe para cá. Pessoas se convertendo, pessoas se batizando, pessoas sendo edificadas. Tudo isso é a mão do Senhor em resposta à oração. Não são os nossos méritos, não a nós, mas o nome do Senhor, a glória. Nós temos que orar, meus irmãos, temos que orar uns pelos outros, como o irmão Antônio orou. Hoje sentimos falta de alguns irmãos que estão enfermos, vamos orar pelos enfermos, se for da vontade do Senhor, como ele falou, que os remédios venham surtir efeito, que pessoas venham ser curadas, que a gente ore pela unidade da igreja, que a gente ore para que o Senhor nos livre de todo o mal. Nós avançamos em oração, nós precisamos de oração. A gente ouve falar desses grandes pregadores. Charles Spurgeon, ele pregava e lotava ali o tabernáculo metropolitano. Só que sabe o que ele dizia? Eu não atribuo o sucesso do meu ministério à minha eloquência, à minha capacidade, mas a resposta de Deus, da oração do povo, que ele orava por ele diariamente. Então, é o Senhor que dá o crescimento da sua obra, em resposta de oração. Nós não podemos negligenciar isso, certo? Romanos 8,34 diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Que maravilha! Cristo intercede por nós. É por isso que a gente está de pé. É por isso que nós estamos de pé. Se nós dependêssemos da nossa própria força, meus irmãos, todos nós nos desviaríamos. Mas tem um bom pastor que nos sustenta em oração, intercede por nós. Um pastor que não deixa que nenhuma das suas ovelhas escape da sua mão. Louvado seja Deus por isso, né? Pode ser, meus irmãos, que diante das adversidades da vida, nós possamos fazer alguns questionamentos. Por exemplo, quanto tempo eu ainda vou sofrer essa doença?
tão dolorosa. Quanto tempo até esse sofrimento acabar? Quanto tempo eu ainda vou ter que aguentar? Quanto tempo até que Deus mostre a sua glória e envergonhe aqueles que zombam dele? Um teólogo chamado James Hamilton afirma que essa pergunta tem ecoado nas orações do povo de Deus há milhares de anos. Como você acha que será quando Deus decidir que é a hora? Apocalipse 6:11, os mártires eles são instruídos a descansar um pouco. E no capítulo 8, as suas orações chegam a Deus e Ele responde essas orações. Queridos, vai chegar um tempo que Deus vai colocar todas as coisas em ordem. Como vimos na semana passada, há consolo para os crentes, mas também haverá juízo contra os ímpios. E nossas orações importam, elas são ouvidas por Deus. Os acontecimentos subsequentes que nós vamos observar, eles vão ocorrer em resposta ao clamor do povo de Deus. E aqui, meus irmãos, só parando um pouco para refletir sobre este ponto, eu queria perguntar para você e que você reflita consigo mesmo. Por que as reuniões de oração são tão pouco frequentadas? De fato, nós cremos que o Senhor ouve orações e é galardoador daqueles que o buscam. Como anda a sua vida de oração? Queridos, o povo de Deus tem o privilégio de orar. O povo de Deus, é prometido ao povo de Deus grande assistência na oração. E ao povo de Deus também é garantida grandes respostas à oração. Portanto, meus irmãos, vamos orar. Vamos valorizar a oração. No seu dia a dia, você tem um hábito de orar? No dia a dia, meus irmãos. Por exemplo, você acordou. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Será que não é logo pegar o celular e ver, puxa? Ou será que a gente dobra o joelho e coloca a nossa vida diante do Senhor? Tem um cristão conhecido, ele disse que ele colocava a sandália dele debaixo da cama, para que quando ele fosse abaixar para ajoelhar e pegar a sandália, ele já parava e fazia uma oração. Diz que era uma forma dele criar esse hábito. Então toda manhã ele ajoelhava para pegar a sandália, opa, tem que orar, ele fazia uma oração ali. Meus irmãos, que a nossa vida seja em oração. A gente lembrar, por exemplo, uma situação, por exemplo, agora, estamos aqui nesse salão. Provavelmente você deve notar que pode ser que algum irmão não esteja presente. Quem sabe depois a gente não pode orar, poxa, perguntar, será que esse irmão está bem? Mandar uma mensagem, irmão, você está bem? Posso orar por você em algum motivo específico? Puxa, sim, eu estou um pouco doente e tal. Ora, vai tomar uma refeição, que a sua família perceba que aquilo ali é a providência de Deus. Então você ora junto com seus filhos, reverência, agora nós vamos orar. É um momento de agradecer a Deus, porque esse pão que nós temos aqui para comer é providência de Deus. Está passando por uma crise em família, às vezes a gente se desespera logo e vai logo para o banco ou para resolver alguma... Não, primeiro vamos orar. Chame a sua esposa para orar junto com você. Você ora junto com a sua esposa. Às vezes o casal está até precisando estar um pouco mais unido. A oração, inclusive, ajuda nisso. Orem um pelo outro. Desenvolva a comunicação com o seu cônjuge. Querida, como tem sido a sua luta contra o pecado? Como é que tem sido a sua lida? Quais têm sido os seus desafios? Eu quero orar por você. Ore por ela. A esposa, a mesma coisa. Querido, como é que eu posso orar por você? Quais têm sido os seus desafios? Um orando pelo outro. Orem pela conversão dos seus filhos. Não pense que o seu filho, só porque ele nasceu e você é crente, ele automaticamente já veio crente de fábrica. Você tem que clamar, Senhor, prepara o coração do meu filho. Senhor, dá a fé verdadeira para o meu filho. Converte. Senhor, livra ele do mal. Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse menino nos teus caminhos.
Ore por tudo isso, meus irmãos. Ore, ore. Talvez tenha um parente seu que não é convertido. Ore, jejue, clame a Deus. Nas oportunidades que você tiver, fale de Cristo. Mas tenha o hábito de orar sem cessar. Ore em todo momento. Então, em resposta a essas orações, nós vamos observar as 4 primeiras trombetas. Vamos do verso 6 ao 12. Esses toques da trombeta e os eventos que acompanham aí o capítulo 8 só acontecem porque Deus está julgando o pecado. Alguém falou assim: se considerarmos as primeiras 4 trombetas como um todo, cada uma delas parece retratar o impacto de um julgamento contínuo, ainda que não seja final, sobre as coisas desse mundo, nas quais muitas pessoas encontram seu sustento e segurança. Essas coisas não são necessariamente más, mas são vulneráveis. As trombetas ressoam um alarme, indicando o perigo de se depender apenas deste mundo e do que ele oferece e promete para que tenha segurança e satisfação. O que é isso, meus irmãos? Às vezes, a nossa confiança está em coisas que são muito frágeis. Às vezes, a nossa dependência, está em coisas que a qualquer momento podem ser abaladas. E a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque mesmo que a terra trema, mesmo que os montes se abalem, mesmo que o sol escureça, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor é a nossa rocha forte. É nele que tem que estar a nossa segurança. Então, quando acontece essas trombetas, esses juízos, deveria levar ao ímpio a refletir, a se arrepender do caminho que tem vivido e buscar o Senhor. A primeira trombeta diz o seguinte: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a trombeta, houve saraiva e fogo de mistura com sangue. Foram atirados à terra, foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. É notável que as primeiras trombetas, elas se assemelham às pragas que nós vimos lá no Êxodo. Assim como as pragas do Egito, as trombetas, aqui essas pragas punem a dureza do coração, a idolatria e a perseguição ao povo de Deus. Portanto, aquelas pragas que nós vemos lá no Egito, elas eram tipológicas, elas apontavam também para um juízo maior, Elas apontavam, elas preanunciavam profeticamente o juízo de Deus contra os incrédulos por toda a era da igreja, chegando em seu apogeu no juízo final, que inaugura o êxodo final do povo de Deus, deste mundo, do cativeiro para a liberdade eterna. Interessante essa alusão, Então, ali, quando eu falei aquela referência do tipo e antítipo, aqui também essas pragas também que aconteceram lá no Êxodo, apontava para esses juízos que preparavam o povo para um êxodo superior, saindo desta atual condição para uma terra prometida superior, novos céus e nova terra. Aqui o D.K. Bill falou isso. Então a primeira trombeta fala sobre saraiva, fogo e sangue. É semelhante à 7ª praga que Deus enviou sobre o Egito, isso é, a chuva de pedras e fogo. No texto grego, nós observamos 3 vezes em sucessão o verbo queimar. Ele aparece para indicar a severidade dessa destruição. Então, embora Deus expresse aqui a sua ira por meio da destruição da sua criação, ao mesmo tempo ele também demonstra a sua misericórdia, porque nesse momento das trombetas só é destruído 1/3 parte,
mantendo intacto o restante da criação. Ou seja, é uma advertência, é um cuidado. Olha aí, te esperta, alerta. À luz dessas catástrofes, os ímpios deveriam ficar alerta. Enquanto os selos tratam das provações que passam os cristãos, o foco da trombeta é no juízo dos incrédulos devem suportar. Ele retrata a forma como aqueles que dependem desta terra para se sustentar e satisfazer, descobrem que a capacidade dela é limitada. Então, nós observamos aqui a primeira trombeta, essa advertência. Em segundo lugar, segunda trombeta, o anjo tocou a trombeta, e como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Foi destruída a terça parte das embarcações. Aqui, tanto a segunda quanto a terceira trombeta dizem respeito ao envenenamento do mar e das águas. Elas são semelhantes à praga também que nós observamos no Nilo, lá em Êxodo 7. E o fogo, em Apocalipse e nas Escrituras, é uma imagem de juízo. Então, as catástrofes que Deus faz cair sobre o mar são sinais do fim dos tempos, por meio dos quais Deus exorta as pessoas a se arrependerem e viverem. Tem uma outra possibilidade de interpretação a respeito aqui das montanhas, que um outro autor diz o seguinte: em Apocalipse, as montanhas representam reinos, tanto bons como maus, terrestres e celestiais. Aqui, com a segunda trombeta, há uma imagem dos grandes reinos do mundo que se desmoronam, destruindo as vidas e os meios de subsistência daqueles que neles vivem. E é claro, sabemos que isso tem acontecido repetidamente ao longo da história. Então tem essa possibilidade interpretativa também aqui, mas isso, é uma possibilidade. Agora, aqui fala de um desastre, que vai prejudicar as águas, que aqui diz que terça parte se tornou em sangue, morreu terça parte da criação que tinha vida. E aqui eu queria convidar você para parar para pensar. Cada gole de água limpa que nós podemos dar, meus irmãos, é misericórdia. Nós devemos agradecer, louvar a Deus por cada gole de água limpa que nós desfrutamos. Nós somos gratos por aquilo que nós temos, nós estamos alegres quando nós deveríamos estar, à luz da misericórdia de Deus que nós temos recebido. Quando teve o período da pandemia, eu acho que a gente refletiu bastante, Por exemplo, a gente não podia sair de casa em certos momentos, estava no lockdown. A gente não podia cultuar o Senhor em certos momentos, porque tinha que ficar, não podia ter o ajuntamento e tudo mais. Então, a gente é grato pela liberdade que nós temos, pelos benefícios que nós temos, sabe? Quando a gente ouve essas profecias a respeito desses tormentos, dessas trombetas, desses juízos, quão gratos nós devíamos ser por aquilo que nós temos. Nós temos água para tomar, nós temos comida para comer, nós podemos congregar. Já viu o tamanho da placa da nossa igreja, meus irmãos? Nós podemos congregar de forma pública, nós temos Bíblias de estudo, inclusive, temos bons livros para ler. Nós temos que ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem proporcionado a nós, Porque assim como esses juízos, eles devem levar o ímpio à advertência e ao arrependimento, nós também temos que agradecer essas providências de Deus na nossa vida, Uma reflexão para nós. E a terceira trombeta, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu
sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes de águas, uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. Muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Um teólogo chamado George Led afirma o seguinte: quando a terceira trombeta soou, um grande meteoro em chamas caiu do céu, envenenando um terço dos rios e fontes de água. Outro teólogo diz: não há nada comparável na experiência humana. Essa estrela flamejante que cai sobre os rios, lagos e lagoas, contamina a água potável e, consequentemente, mata todos os que bebem dela. Mais uma vez, lemos sobre o juízo de Deus sobre os seus adversários, expresso em linguagem simbólica, que comunica uma realidade espiritual. E aqui também lembramos, mais uma vez, da praga do Egito que atingiu o Nilo. E a palavra aqui, traduzida por absinto, também é uma palavra rara, mas que em Jeremias 9, diz assim, diz que o absinto é o símbolo de um julgamento divino. Olha, Jeremias 9,15, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei a beber água venenosa, ou seja, era uma expressão de juízo. Então, no Antigo Testamento, ele indica atos sexuais ilícitos, por exemplo, Provérbios 5,4, punição por pecados, a justiça corrompida. Isso significa que o pecado em geral leva à amargura da alma. O absinto, portanto, exemplificando na adversidade e no pesar, simboliza a condenação eterna e a justiça. E a quarta trombeta, e a última deste trecho que nós vamos trabalhar aqui hoje, diz o seguinte: o quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. E aqui também tem relação com uma das pragas do Êxodo. A quarta trombeta corresponde à praga das trevas, a nona praga que atingiu o Egito e transformou em trevas. Um teólogo chamado Geoffrey Wilson comentou corretamente, ele diz: fica evidente que João está pintando um quadro e não escrevendo um tratado de astronomia. Temos aqui o sinal do juízo divino sobre um mundo que se deleita no pecado. As trombetas anunciam a todos os habitantes na terra: não ponham a confiança de vocês nesse mundo, todas as coisas são vulneráveis, todas elas vão falhar para com vocês, ponham a sua confiança naquele que fez a terra, o sol, a lua e as estrelas, ele é confiável. Então esses sinais na natureza são expressões da graça de Deus, da misericórdia divina, pelos quais Deus mostra a vinda do dia do Senhor. Tanto crentes como ímpios ouvem o som dessas trombetas. Os crentes, guiados pelo seu conhecimento das Escrituras, reconhecem esses sinais, refugiam-se em Deus e ficam seguros. Se os adversários de Deus ignorarem esses sinais na natureza, enfrentarão as trevas eternas e serão cortados para sempre da fonte de luz, a saber, Deus. Eles podem se achar livres para ignorar demonstrações e zombar das advertências sobre o dia do Senhor, porém sofrerão as consequências. Esse foi um trecho de Simon Kistemaker. Meus irmãos, ao observar esse tipo de advertência, esse tipo de catástrofes, o que os crentes fazem? Se apegam mais com Deus. Os ímpios deveriam fazer o quê? Se arrepender e voltar-se para Deus. Mas muitos o que fazem? Se endurecem ainda mais, zombam do Senhor, se afastam do Senhor, e no final vão enfrentar um juízo ainda maior. No Antigo Testamento, meus irmãos, as trombetas tinham várias conotações que incluíam juízo, advertência, vitória, juízo escatológico. Por exemplo, em Jericó,
As 6 primeiras trombetas precederam também uma preparação para o juízo culminante na 7ª. Vocês lembram quando Josué chegou lá em Jericó e as muralhas, né, eram muito grandes e o Senhor ordenou ele o que deveria fazer, então ele foi com os sacerdotes e eles ficaram cercando a cidade de Jericó e as suas muralhas por 6 dias. Né? E no 7º dia, os sacerdotes tocaram a trombeta, o povo gritou e as muralhas caíram. Né? Então, as 6 primeiras trombetas de Apocalipse são calamidades primárias que conduzem ao juízo da 7ª no final da história. Alguém falou que a história das trombetas que são tocadas e fazem cair as muralhas de Jericó oferece ajuda no entendimento do propósito das trombetas, anunciar a vinda do Senhor para travar guerra contra os seus inimigos e contra os inimigos do seu povo. Elas ilustram para nós a forma como a 7ª trombeta sinalizará nossa entrada na maior terra prometida que Deus nos prometeu. Interessante, né? Esse paralelo ali com a entrada em Jericó e essas trombetas aqui, essas 7 trombetas aqui. Então, meus irmãos, nesse mundo que nós vivemos, coisas terríveis acontecem por causa do pecado. Toda essa desordem acontece após o pecado. Doenças, tsunamis, furacões, tornados, incêndio fora de controle, todo tipo de desastre, são todos resultados do julgamento de Deus contra o pecado. Essas coisas deveriam nos fazer temer a Deus e odiar o pecado. Aqui ficam algumas perguntas para nós. Essas perguntas são interessantes, eu encontrei num livro. Que você confiará em caso de guerra nuclear? Em que você confiará se os terroristas atacarem novamente? E se você tiver seus anos de paz e segurança, o que vai acontecer quando o seu corpo falhar? Ou quando a sua barriga começar, né, a diminuir? Desculpa, eu acho que aqui é a sua vida, alguma coisa assim. Em que você está confiando? Se o mundo ficar escuro, você terá luz. E quando as circunstâncias começarem a complicar? E quando a situação começar a ficar difícil? Né? Onde é que vai estar a nossa confiança? Quando as circunstâncias mudam, quando o caos começa a ficar aparente. Meus irmãos, a Escritura diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Se tudo desmoronar na sua vida, saiba que o Senhor dos exércitos é o nosso refúgio. Ainda que a terra trema, ainda que os montes se abalem, ainda que tudo pareça um caos, Ele está no controle de tudo. É diante dEle que nós temos que nos firmar. Meus irmãos, nós merecemos o julgamento de Deus. Nós ofendemos a Deus em um nível profundamente pessoal. E o Senhor é justo em nos condenar. Mas Deus abriu um caminho de misericórdia para rebeldes como nós. Ele enviou Jesus Cristo para nos redimir. Se nós cremos em Cristo, não importa as trevas que enfrentarmos neste mundo, porque Jesus Cristo é a luz do mundo. Se você me ouve aqui, não é um não, arrependa-se dos seus pecados, creia em Jesus, encontre refúgio e salvação nele.
Nós vamos agora para o nosso último e mais breve ponto. O alerta sobre o que virá. É só o versículo 13, que diz: então vi e ouvi uma águia, que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa das restantes vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda têm de tocar. Queridos, após as 4 primeiras trombetas anunciarem todas essas calamidades, o que nós esperaríamos? Logicamente, as próximas trombetas, imediatamente, mas aqui também há uma interrupção, como nós já vimos acontecer outra vez em Apocalipse. Então, nessa parte, uma águia adverte os inimigos de Deus sobre os sinais de juízo divino e alerta que os juízos ainda mais severos estão por vir. Essa águia aqui, meus irmãos, é um alerta para aqueles que de forma intencional ignoram as primeiras trombetas. Aqui notamos a compaixão e misericórdia de Deus nesse alerta, de forma que os ímpios não poderão acusar a Deus de que não tiveram avisos suficientes. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e dizer assim: não, eu não sabia. O termo utilizado dos habitantes da terra aqui não se refere aos crentes, porque os crentes aqui nesse mundo são peregrinos. Aqui, quando fala dos habitantes da terra, fala dos ímpios, que buscam fazer dessa terra a sua morada permanente. A águia adverte os adversários que prestem atenção aos avisos, pois encontrarão punição divina na forma dos ais vindouros. Queridos, muitas vezes avisos são dados. Por exemplo, imagine quando Noé estava construindo aquela arca. Ele estava mostrando: olha, vai vir um dilúvio aí. Se esperte para a vida. Se arrependa dos seus pecados. Volte-se para Deus. As pessoas não creram em Noé. Morreram no dilúvio. Os genros de Ló achavam que Ló estava brincando quando ele chamou eles para saírem de Sodoma e Gomorra, que seriam destruídas. Eles pereceram junto àquelas cidades. É preciso ouvir a mensagem de alerta. Se hoje alguém que me ouve se encontra em um mau caminho, se arrependa. O Senhor chama você, alerta, arrependa-se hoje. Queridos, algumas pessoas passaram por vários livramentos, várias provações, outras chances que vão recebendo do Senhor, e ainda assim continuam numa vida de pecado, distante do Senhor. Depois de quatro trombetas, eles não se despertaram. Aí vem a águia de Isaías: olha, te esperta que o que vai vir é pior. Às vezes pode ter sido que alguém foi livrado de um acidente, de uma doença, ou mesmo dos próprios perigos que uma vida mundana proporciona. E a despeito de muitos alertas dos pais, de pastores, de amigos, ainda assim permanecem endurecidos. Isaías 55:6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, volte-se para Deus, porque é rico em perdoar. O tempo é hoje. Se você tem resistido a render-se ao Senhor, ouça esse alerta hoje. Busque ao Senhor enquanto há tempo. A Escritura afirma em Romanos 10:13 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, meus irmãos. Então, o tempo de nós buscarmos o Senhor, meus irmãos, é agora. Nós vimos aqui 3 pontos. Nós vimos que, em primeiro lugar, o Senhor ouve as nossas orações.
Nós vimos, meus irmãos, que as nossas orações são respondidas. O Senhor nos ajuda, nos auxilia nas nossas orações. O Senhor responde às nossas orações. Nós vimos que em resposta às nossas orações, o Senhor, também fez tocou essas 4 trombetas. Esse juízo aconteceu em resposta às orações. Então, meus irmãos, nós observamos o alerta que é feito. Tudo isso que acontece deve servir de alerta para aquele que ouve, que vê essas calamidades, que ouve essas trombetas soarem. As circunstâncias estão adversas, a situação está desse modo. Arrependa-se, confie no Senhor. Por quê? Vai chegar um tempo, pode ser que seja tarde demais. A pessoa vai ignorando os alertas, vai ignorando os avisos, não ouve a trombeta soar, e no final, pode ser que não dê mais tempo. Então, busque o Senhor enquanto você pode achar. Se achegue a Ele enquanto Ele está perto. Aproveite as oportunidades. Renda-se a Cristo. Se você não é um cristão, arrependa-se do seu pecado, confie no Senhor. E aquele que é um crente e passa por angústia, e passa por sofrimento, e fica perguntando: até quando? Até quando, Senhor, eu terei que sofrer, eu terei que enfrentar isso? Saiba, espere mais um pouco, e que saiba que vai ter um dia que Ele vai resolver tudo isso. Os ímpios serão condenados, e os justos serão salvos, entrarão naquele descanso prometido pelo Senhor. Amém? Vamos ao Senhor em oração. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que sempre nos instrui, nos ensina e nos alimenta. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos providencia. Que possamos ser não somente ouvintes, mas praticantes da tua santa palavra. Pai, que venhamos viver para a tua glória. E que as nossas vidas, Senhor, sejam como um aroma suave às tuas narinas, como uma oferta agradável a ti. Abençoa essa igreja, abençoa a cada um aqui, e que o teu nome seja engrandecido. Oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé.